Meu nome é Bianca Silva de Oliveira e hoje eu estou aqui para falar sobre dois processos de divisão que são muito importantes na parte celular, que são a mitose e a meiose. Vou começar falando sobre a mitose. Qual a definição de mitose? É quando a partir de uma célula, ou melhor, a partir de uma divisão, vão surgir duas, com a mesma carga cromossômica. Veja, vamos imaginar uma célula do ser humano, que apresenta lá dentro 46 cromossomos. Após o processo de divisão, então vão surgir duas células novas, com a mesma quantidade de cromossomos. No caso da mitose, para ocorrer esse processo de divisão, então nós temos 4 fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, que é a última fase. Então, nessas 4 fases, o que vai acontecer com a parte cromossômica? Esses cromossomos vão se espiralar, vai sumir o nucleolo, dissolver a carioteca para abrir o espaço, e esses cromossomos vão se parear, vão para a região equatorial, que é a metáfase, e depois a parte dos fios que prendem esses cromossomos vão se separar, fazendo a anáfase. Logo após vai acontecer a divisão do citoplasma e eu vou ter a formação de duas células. Então, a primeira divisão ela é cromossômica e na segunda etapa dessa divisão é citoplasmática. Meu nome é Bianca Silva de Oliveira e hoje eu estou aqui para falar sobre dois processos de divisão que são muito importantes. Isso é muito diferente da meiose. Na meiose, eu vou ter uma divisão que vão formar as duas células e a partir dessas duas células eu vou ter uma outra divisão que vão formar então cada uma duas células. Então, qual seria a definição de meiose? A partir de uma célula, ao final do processo eu vou ter 4 células, só que muito diferente da mitose. Essas células não vão ter a mesma carga cromossômica ao final. Veja, mesmo exemplo. Se eu pegar uma célula nossa com 46 cromossomos, na divisão vai ocorrer uma redução nessa carga cromossômica. Então aqui, em cada uma delas vai apresentar 23 cromossomos, que é a metade. A partir daqui, ocorre como se fosse a mitose, ou seja, nessa célula vai ocorrer uma divisão, formando cada uma delas com a mesma carga da primeira fase de divisão. Ou seja, a meiose tem duas etapas de divisão. A primeira é onde vai acontecer a redução da carga cromossômica, a segunda é onde ela vai se dividir e formar 4 células. Além disso, a meiose vai reduzir a carga cromossômica ao meio. Em relação às fases, vai acontecer a mesma coisa com a mitose, só que em pequenas diferenças. Então, aqui na parte que chamamos de meiose 1, eu também vou fazer a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e a telófase 1, com uma diferença em relação à anáfase e a prófase. E depois eu tenho a meiose 2, onde eu vou ter a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e a telófase 2. Então, esses processos de divisão são muito diferentes. Geralmente, a mitose ocorre só em células somáticas, que são todas as células do nosso corpo que não são as células germinativas. Quais são as células germinativas? As que fazem meiose. Quais seriam elas, no caso? Apenas óvulos e espermatozoides. Por isso que a mitose é mais rápida. A meiose tem 2 etapas, então ocorre num processo mais lento. A mitose são clones, são células idênticas geneticamente, então não tem variabilidade e, enfim, são processos totalmente diferenciados. Espero que tenha dado para entender e eu fico por aqui.